Sim. Subprocurador, queria até começar desse assunto que a gente estava tratando antes, né? Que eu perguntei para a Carol e para o próprio Josias. Há alguma possibilidade de Bolsonaro ser julgado no Supremo Tribunal Federal como esses réus que a gente acompanhou ontem? Fabiola, nós não descartamos nenhuma pessoa, entendeu, que tenha praticado algum tipo de crime. O que nós estamos fazendo são as investigações. As investigações vão se alargando, as investigações elas são complexas, uma parte delas muito complexas, mas nós estamos buscando todos aqueles responsáveis pelos atos do dia 8, não só os que executaram materialmente o crime, não só os que incitaram materialmente, incitaram o crime em frente aos quartéis, não só aqueles que financiaram esses atos, mas também aqueles que, logicamente, fomentaram toda essa situação do dia 8. Então, o que eu posso dizer é que não se exclui ninguém previamente dessas investigações. Agora, doutor Carlos Frederico, o senhor compartilha da tese segundo a qual esses executores que estão sendo julgados agora, eles estão nessa cadeia de responsabilidade abaixo de incitadores, financiadores e eventuais mentores? Eles, o quero dizer para ser bastante claro, se as investigações avançam no sentido de identificar incitadores, financiadores e mentores, e em alguns casos até a investigação parece já estar bastante avançada, né? Esses que estão acima, num patamar, acima nessa pirâmide do golpe, eles estariam passíveis apenas iguais ou superiores a essas que estão sendo fixadas agora pelo Supremo em relação aos executores? Josias, os crimes são os mesmos, os 5 crimes que foram imputados a esses que estão sendo julgados, tá? Dentre os quais golpe de Estado, não é? E o rompimento do Estado Democrático de Direito. A pena em si, ela tem que ser valorada de acordo com a dosimetria feita pelo juiz. Na dosimetria, se utiliza de 3 fases para dosar a pena, né? E essas fases para dosar a pena, elas vão atender a fixação de pena base, a fixação da pena provisória e a fixação da pena definitiva. Isso tudo vai incluir culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, enfim, não é? É uma série de requisitos que são avaliados. Eu só posso te dizer o seguinte: no momento da dosimetria, vai se levar em consideração várias coisas, várias circunstâncias para a fixação da pena. Os crimes, Circunstâncias que podem operar no sentido agravar, de agravar. agravar, agravar Perfeito. inclusive a pena, né? Agravar inclusive a pena. Então, quer dizer, como nós dividimos as investigações em 4 núcleos, né, dos executores, dos instigadores, né, dos financiadores e das autoridades com missão imprópria, nós estamos trabalhando exatamente nesse sentido, de uma forma organizada, para que possamos dar a resposta mais rápida à sociedade. Porque Né? para Você ficar viu que nós... bastante claro, procurador, para ficar bastante claro, para abstrair o Bolsonaro, que as investigações estão correndo e é sempre o personagem mais polêmico, mas para pegar um caso, por exemplo, esses que foram condenados ontem, os 3, que participaram do quebra-quebra, comparando esses personagens com um policial militar que se absteve de cumprir a sua obrigação de reprimir este movimento golpista do dia 8 de janeiro, evidentemente o policial militar ele está num patamar de responsabilidade acima desse executor, não lhe parece? Essa é a visão do Ministério Público. Exatamente essa é a visão do Ministério Público, porque ele tinha dever de ofício, né, a cumprir, não cumpriu. Mas, logicamente, essa fixação da pena, ela fica adstrita ao juiz e não ao Ministério Público. O Ministério Público põe, sim, na denúncia, que dá para transparecer essa situação da culpabilidade, antecedentes, os motivos e circunstâncias. Né? Na denúncia fica implicitamente todos esses elementos. E aí o juiz vai depurar esses elementos e vai aplicar a pena. Por exemplo, essas penas que foram aplicadas agora a esses 3 primeiros julgados, para nós do Ministério Público atendeu às nossas expectativas.
atendeu às nossas expectativas. Nós estamos vendo que a pena não está sendo aplicada de forma objetiva, mas sim subjetiva, tanto que duas foram condenadas a 17 anos, um a 14 anos, e assim nós vamos vendo toda essa circunstância. Mas, para nós, por exemplo, que investigamos e denunciamos os PMs envolvidos, aqueles oficiais da Polícia Militar que, na realidade, praticaram omissão, né, e contribuíram, então, para a ocorrência do dia 8. Esses devem ter uma pena mais severa na nossa visão, e a expectativa do Ministério Público é essa. Como também outros que fomentaram ou que inspiraram essa situação, né, acaso venha a ser obtidas essas provas para que nós ofereçamos essa denúncia, também nós entendemos que deve ter uma pena mais grave. Doutor Carlos, bom dia para o senhor. Bom dia, É, Raul. é o seguinte, a gente está vendo as denúncias, os primeiros julgados pelo Supremo Tribunal Federal são os executores, mas as autoridades e aquelas pessoas que, na verdade, foram os mentores desse ato do 8 de janeiro, a gente vê que ainda não teve denúncia do Ministério Público. Assim como Bolsonaro, não só como Bolsonaro, mas também esses parlamentares com direito a foro especial no Supremo Tribunal Federal. Queria que o senhor contasse para a gente um pouco em que pé que está essas investigações contra essas pessoas, autoridades, militares e outras pessoas desse andar de cima, e se tem uma expectativa de que essa denúncia, se é que ela vem mesmo, a denúncia contra essas pessoas vai ser feita ainda na gestão do doutor Aras, que termina agora no dia 26, ou vai ficar para a próxima gestão avaliar isso? Carol, veja bem, como nós dividimos em 4 núcleos as investigações, para melhor organização e para melhor colheita de provas que envolvam um panorama mais largo da situação, para verificarmos quem realmente está envolvido nisso, nós esgotamos a primeira parte, esgotamos, que eu digo, bem da maioria. Logicamente que ainda existe um rescaldo, mas um pequeno rescaldo. De quê? Daqueles incitadores. Aqueles incitadores foram 1.300 e pouco. Foram todos denunciados. Agora estamos oferecendo acordo de não persecução penal. Aqueles que aceitarem o acordo vão ter que reconhecer a sua culpa, tá? Senão não existe acordo, senão o processo prossegue. Bom, essa fase, basicamente, ela foi esgotada, existindo, como eu disse, aquele rescaldo que nós ainda vamos trabalhar nesse rescaldo. Outra parte foi dos executores. Os executores, a mesma coisa, tá? Nós trabalhamos nesse sentido de verificar quem foram os executores, aqueles que foram presos em flagrante delito, todos nós já oferecemos denúncia, identificamos agora mais 31, tá? Por material genético, por digitais e por reconhecimento fotográfico, que eu aditei as denúncias, para que eles deixem de ser executores, deixem de ser incitadores para ser executores. E nós partimos para as autoridades de comissão imprópria. As primeiras autoridades de comissão imprópria que nós investigamos e que nós chegamos a uma conclusão da investigação de forma segura e com provas sólidas para oferecer denúncia foram os policiais militares. Estamos continuando também essas investigações das autoridades de comissão imprópria. Outro núcleo diz respeito aos financiadores. Essa dos financiadores está bastante já avançada, as investigações. Nós já conseguimos desvendar várias pessoas envolvidas nesses financiamentos, sendo que isso está tudo em sigilo, porque é uma investigação mais complexa, que envolve quebras de sigilos bancários, de sigilos fiscais, então nós não podemos revelar muito sobre ela, porque está sob reserva de jurisdição, né? E envolve questões de material sigiloso.